Pessoal, então, dando continuidade à nossa explicação de extinção do contrato de trabalho. Então, a extinção do contrato de trabalho pode ser por iniciativa do empregador, lembra? Dispensa com justa causa e sem justa causa. Por iniciativa do empregado, quando ele pede demissão, pedido de demissão ou rescisão indireta. Agora nós vamos estudar por desaparecimento de uma das partes. Então, uma das partes, seja o empregado ou o empregador, o que aconteceu? Desapareceu. Então, primeiro que a gente vai desaparecer, vou trocar aqui a ponteira, é o empregado. Então, o empregado, então, morte do empregado. Qual o principal problema aqui com a morte do empregado? É quem a gente vai pagar, ou seja, quem a empresa deve pagar no caso de morte do empregado. Trabalhistamente falando, nós não somos responsáveis por estabelecer quem são os herdeiros do falecido. Então, o que você vai fazer como empregador? Na dúvida de quem pagar, você vai depositar na conta do FGTS do empregado, aqui ó, FGTS, você vai depositar na conta do FGTS os direitos dele e vai deixar que os herdeiros busquem na justiça os alvarás para levantar o valor, ok? Na dúvida, não pague, porque quem paga mal paga duas vezes. Então, morte do empregado. Falecendo o empregado e havendo os herdeiros, os direitos serão transferidos para os herdeiros. Como eu disse, o problema é estabelecer quem são os herdeiros. Na dúvida, você coloca o valor do acerto dele na conta do FGTS, faz um depósito. Então, os herdeiros vão receber o quê? O saldo de salário do falecido, 13º proporcional que o falecido teria que ter recebido, férias proporcional e vencidas, mais um terço. E aí, os herdeiros poderão sacar o FGTS. E lá no FGTS vai estar o depósito do acerto dele, que é o saldo de salário, o 13º proporcional, as férias vencidas, proporcionais e vencidas, mais um terço. Então, por isso que na dúvida você deposita na conta do FGTS. Porque aí eles vão sacar, o juiz vai dar o alvará para eles sacarem, se for esposa, se for os filhos, se for outros filhos, enfim. O juiz vai decidir os herdeiros e os herdeiros poderão sacar o dinheiro. Então, morte do empregado. Na dúvida, deposita na conta do FGTS o valor desse acerto aqui e deixa a justiça decidir quem são os herdeiros. Lembrando, quem paga mal, paga duas vezes, ok? Vamos para o próximo. Agora, quem desapareceu das partes foi o empregador. Então, nós temos aqui, ó, a morte física do empregador. O artigo 483, parágrafo 2º da Maravilhosa, incube uma faculdade, uma opção, uma decisão ao empregado. No caso de falecimento de empregador constituído de firma individual, ou seja, um único dono, se a empresa encerrar a atividade, o empregado está despedido. Ou seja, eu trabalho numa empresa, professora, que tem um único dono. Se essa empresa que tinha um único dono, que é uma empresa individual, né? O dono dela faleceu e a empresa não vai continuar com as atividades, então eu estou despedido e eu recebo todo o meu acerto que eu vou conversar lá embaixo. Se alguém continuar com o negócio, o empregado pode rescindir ou não o contrato, certo? Então vamos lá, vamos trocar a cor para eu explicar de novo. Quem morreu agora? O empregador. Porém, esse empregador que faleceu, ele é uma empresa individual. Aqui, ó, empresa individual. Então, primeira regra, para ficar bem marcado. A empresa vai encerrar a atividade, ou seja, era o dono da quitanda. O dono da quitanda faleceu e os herdeiros não vão continuar com a quitanda aberta. Então, você está despedido, ok? Não, professora, um dos herdeiros vai continuar com o negócio. Aí cabe ao empregado rescindir ou não o contrato. Se o empregado decidir continuar trabalhando com os herdeiros, continua o contrato de trabalho normal, com todos os direitos assegurados. Lembra lá da sucessão, né? Se eu não vou continuar, professora, o dono da quitanda morreu e quem vai assumir é um filho mais velho dele e eu não quero trabalhar com ele, por N motivos. Então, o que você vai receber? Saldo de salário,
13º proporcional, férias proporcional vencidas mais 1/3. Você vai sacar o FGTS e a multa de 40% do FGTS, ok? Essa multa aqui, ela é muito discutida, porém ela tem sido paga ainda, tá? Porque como é morte, algumas decisões entendem que não é culpa do empregador ter falecido, né? Então, é um direito discutido, ok? Então, de novo, quem morreu? O empregador. Ele é uma empresa individual. A empresa vai fechar? Você está despedido. Não, professora, o herdeiro vai continuar o negócio. Você vai continuar trabalhando na empresa normalmente, não tem problema nenhum. Não, eu vou rescindir meu contrato. Aqui estão seus direitos, ok? Pessoal, então vamos lá. Extinção da empresa. Então, no caso de extinção da empresa e de falência, a regra é a mesma. Qual é a regra, professora? Tanto no caso de extinção da empresa como de falência, o empregado não é responsável nem pela extinção e nem pela falência. Portanto, o empregado não pode ser punido ou penalizado. Então, no caso de extinção da empresa ou de uma das suas filiais, o empregado recebe todos os direitos. A mesma coisa na história da falência, certo? Então, falindo a empresa ou fechando a empresa, extinguindo a empresa, ou uma das suas filiais, professora, que eu trabalho, como que vai ficar os meus direitos? Os meus direitos trabalhistas não serão atingidos, ok? Agora, no caso de extinção da empresa, o empregado vai receber. No caso de falência, aí já entra a lei de recuperação que vocês vão ver com o GENA, tá? O critério de recebimento de crédito trabalhista, ok? Porém, tanto na extinção como na falência, quais são os meus direitos que eu tenho que receber, professora? Saldo de salário, 13º proporcional, férias proporcional e férias vencidas mais 1/3, ok? Aviso prévio, professora, seguro-desemprego, saque do FGTS e a multa. Ou seja, todos os direitos, ok? Aqui, ó, todos os direitos. Saldo salário, 13º, férias proporcional e vencida mais 1/3, aviso prévio, seguro-desemprego, o saque do FGTS e a multa. Porque o empregado não pode ser responsabilizado no caso de extinção ou falência da empresa. Ok, pessoal? Vamos para o próximo. Pessoal, agora nós vamos ver uma nova modalidade que surgiu com a reforma trabalhista, que é o mútuo acordo das partes. Ou seja, quando ambas as partes fazem um acordo para extinguir o contrato de trabalho. Com a reforma trabalhista, essa nova modalidade foi incorporada ao artigo 484-A da maravilhosa CLT. Então, lá no 484-A da maravilhosa CLT, estabelece que o empregado e o empregador poderão pactuar mediante acordo a cessão do contrato de trabalho. Ou seja, mediante acordo, ambas as partes, um mútuo acordo pode estabelecer o fim da relação de trabalho, sem problema nenhum. Ou seja, o empregado e o empregador poderão pactuar mediante acordo a extinção do contrato de trabalho, certo? Os próprios interessados vão estabelecer quais são os direitos e formas e consequências do rompimento do vínculo trabalhista. Porém, as verbas devidas são saldo de salário. Então, o empregador pode negociar o saldo de salário? Não, tem que pagar o saldo de salário. 13º, o empregador pode negociar? Não, ele tem que pagar o 13º proporcional. Férias proporcionais e férias vencidas mais 1/3 e saca o FGTS até 80%. Aqui, ó, saque do FGTS até 80%. A multa de 40% cai para metade, ou seja, 20% só, ok? E a metade do aviso prévio se for indenizado. Então, eu saco o FGTS na íntegra? Não, 80%. E a multa de 40%, ela cai para 20%. E a metade do FGTS se ele for indenizado. Muito se discute essa forma de extinção do contrato de trabalho
porque o empregado não tem direito ao seguro-desemprego. Ok? Então, nessa forma de extinção de contrato de trabalho, o empregado, o empregador, por mais que eles tenham pactuado o fim do contrato, o empregado não recebe o seguro-desemprego, ok? Ele só vai receber o salário, 13º proporcional, férias vencidas e proporcionais, saque do FGTS até 40, a multa de 80, saque do FGTS até de 80%, a multa de 40%, ela sofre um abatimento, uma diminuição, uma redução para 20%, e o aviso prévio vai receber a metade se for indenizado, ok? Até a próxima aula, pessoal.